outra história. Bom, e eu falo sobre volta, treinadores que voltam ao time, o Diniz voltou ao Vasco, não era a estreia dele, mas voltou, é o segundo jogo dele no Vasco, e o Vasco passou pelo Operário, mas passou daquele jeito, na disputa de pênaltis, a gente tem até os gols aí. O Vasco saiu na frente e vinha jogando, teve chance, aquela história do Diniz, Danilo. Ele vai, ganha e tem chance, cria não sei o quê, faz o gol, no final toma o gol e vai para os pênaltis, ficou dramática a situação no final, mas conseguiu passar. Preciso confessar aqui uma coisa para vocês. Eu estava vendo a disputa de pênaltis, eu fiquei sensibilizado com o Vasco. Falei, o Vasco tem que passar, não é possível o Vasco sofrer mais. Eu sei que é uma loucura, né, que o rival do Vasco fala assim, aqui torcer pro Vasco, não sei o quê, mas eu tava assim, não tava conseguindo torcer contra o Vasco, tamanho sofrimento. Mas foi duro, hein? Foi duro, Eu tenho batido na tecla dessa questão do emocional do Diniz, que é muito importante, ele mesmo fala sempre sobre isso. Em um jogo como o de ontem, ou mesmo quando ele vence por 3-0 o Fortaleza, são jogos que podem mudar. E aí, do jeito que foi ontem, a hora que eu vi o gol nos minutos finais, tomou um empate, eu falei, putz, era o tipo de jogo que o Diniz não poderia passar, né? E aí foi para os pênaltis. No final, o componente emocional, ele acaba até jogando a favor, né? Claro que é um preço muito alto que você paga, passar do jeito que foi, o Vasco ficar por uma batida de cair fora, e aí o Jardim defende, aí continua. Então é uma emoção que não é um preço muito alto, mas no final o componente emocional, por você ter passado, acaba jogando a favor do Vasco, cria aquela emoção, o Vasco, caldeirão de São Januário, que já voltou a muita gente falar disso e tal. É muito cedo, obviamente, para a gente colocar tudo na responsabilidade do Diniz, tanto para o bem quanto para o mal, mas eu acho que tem dado alguns sinais positivos. Ontem não poderia ter sofrido do jeito que sofreu, deveria ter vencido com uma forma mais tranquila, o Operário do Paraná, que é um time de novo de divisões inferiores, mas eu acho que dá para a gente falar que é um começo positivo. 3-0 contra o Fortaleza, que é um adversário que tem tido bons times e que, óbvio, não passa pela sua melhor fase e consegue, mesmo que sofrendo, na marra, passa para a próxima fase e agora tem mais alguns dias aí para jogar de novo e ter que chegar pelo menos ali na parada do Mundial um pouco mais tranquilo. Tem ainda a possibilidade da Sul-Americana. Vamos ver como vai ficar o Vasco, mas eu acho que é um começo positivo do Fernando Diniz. E aí, Casão? Suado, hein? Não, para mim, assim, eu acho exagero dos dois lados. Até evito, às vezes, escrever sobre o trabalho do Diniz, porque eu contesto o trabalho do Diniz. Sempre contestei o trabalho do Diniz. Eu acho que é um treinador de um jeito só de jogar, pouca objetividade. O time dele toca muito pro lado, muito pro lado, muito pro lado e para trás, fica esperando alguma coisa acontecer de movimentação do adversário para criar uma jogada. Eu gosto mais de um time vertical, eu gosto mais como está se jogando na Europa hoje. Os jogos lá são 5-4, 4-4, 4-3, porque os dois times não ficam tocando a bola pro lado o tempo todo, ficam buscando lá uma vitória. Então eu acho assim, eu acho um exagero os comentários do final de semana, quando ele fez 3-0, já parecia que o problema estava resolvido. O Diniz, o Vasco já era a seleção de 82, só estava desfalcada do Cerezo, porque o Cerezo não pôde jogar o primeiro jogo na Copa, não foi? Então, parecia que já era a seleção de 82, com uma ligação fantástica com torcida e futebol. E aí, 4 dias depois, pega um time da Série B em casa e vai para os pênaltis. A realidade do futebol é essa, não é uma crítica ao Diniz, não. Eu estou falando da realidade do futebol. O exagero, quando alguma coisa acontece de bom, né, prejudica. Eu acho que é um peso para o Diniz, a imprensa que gosta dele, que joga ele para cima depois de uma vitória. E depois de 4 dias, contra um time da Série B, qual seria a tendência? Pô, meteu 3 no Fortaleza em casa, Fortaleza com o Vojvoda, você vai pegar um time de Série B, pô, vai atropelar, vai passar por... Aí empaca. Empaca porque é normal empacar. Empaca porque o time do Vasco é limitado tecnicamente. Empaca porque o elenco do Vasco é um elenco que tem que tomar cuidado no Campeonato Brasileiro. Senão vai ficar lá embaixo lutando contra o rebaixamento e correndo risco. Essa é a realidade. Essa é a verdade, né? Então, assim, eu gosto do trabalho do Diniz.
Eu não acho o Diniz um mau treinador. Eu acho que ele tem um jeito só de jogar e me incomoda ficar tocando a bola para o lado, para trás, para o goleiro 300 vezes durante uma partida. Eu prefiro uma coisa mais vertical. Mas isso aí é normal. Ele não é nem o Rinos Mitchell de sábado e também não é o treinador péssimo da terça-feira. Entendeu? Tem que, cara, vamos olhar direito, né? Com calma. Diferente do que calma dos dois lados. Calma dos dois calma lados. dos dois lados. Passou, Mauro. O Léo Jardim foi o melhor em campo. Não tem contrato só até o fim do ano. Tem questão de renovação aí. O Léo Jardim defendeu o goleiro do Vasco. Mas foi sofridíssimo, de novo. O Vasco está com transfer ban, inclusive. Né? Se perde o goleiro, para contratar outro. Assim, os dois jogos mostram o quê? A diferença do Operário, campeão paranaense, Série B, para o Vasco é pequena, como time. Ontem nem teve tanta posse de bola mais, foi 54%, algo em torno disso, 400 e tantos passes, 400 e tantos passes. Vocês nem foi aquela coisa, o time do Diniz ficou 70% do tempo com a bola, o Operário trocou 102 passes e empatou na bola. Não foi isso, não. O jogo teve até mais equilíbrio nesse aspecto do que times do Fernando Diniz contra adversários em tese mais fracos em outros momentos. Ele também chegou há pouco tempo, já perdeu para o Lanús, ganhou do Fortaleza e ontem quase foi eliminado pelo Operário. Mas é pouco tempo de trabalho ainda. Eu acho que, concordo com o Casagrande, é um exagero muito grande por conta da vitória de sábado, que eu acho que diz muito também sobre o Fortaleza, né? Que já foi goleado. Mais do Fortaleza do que do Vasco. O Fortaleza que está brigando sair da Libertadores, que já foi goleado pelo Racing jogando em casa, que não conseguiu ganhar do Bucaramanga dias antes do jogo contra o Vasco e está também num momento instável, né? Perdeu o título estadual, né, para o Ceará. Quer dizer, o Fortaleza não está num momento muito bom. Pode se recuperar na temporada, como já fez em anos anteriores, de estar na lanterna e de repente arrancar para conseguir classificação internacional e tudo mais. Mas eu acho que ontem, assim, o que o torcedor do Vasco viveu tem sido uma rotina. Isso não vai mudar. Vai mudar porque o clube não tem dinheiro, a SAF do Vasco é um grande fiasco entre os grandes clubes, né, entre as SAFs brasileiras. Está à deriva, com transfer ban, e tem um pedido de recuperação judicial, que é uma coisa, que é um escárnio, né? Que é um ágio de 92%, que é mais ou menos o seguinte, né? Você trabalhou no Vasco, o Vasco te deve 100, o Vasco se propõe a pagar 8. Eu te pago 8 aí. Porra, beleza, legal, né? Isso não existe, gente. Como é que um negócio desse pode ir adiante? Não, isso é um escárnio. Ao mesmo tempo, contrata um técnico, uma comissão técnica cara, porque não é barato. Como é que pode isso? Você não tem dinheiro para pagar o cara que trabalhou e que está na justiça do trabalho brigando para receber aquilo que é seu direito. Mas você tem dinheiro para contratar jogadores caros como o Payet, Felipe Coutinho, o Souza, que já saiu, que foi a pedido do Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, que saiu do Vasco, foi dispensado, e o Felipe pediu, ele voltou. E agora uma comissão técnica cara. Para isso o Vasco tem dinheiro, mas para pagar, isso é uma brincadeira, gente. Sabia muito pouco citado esse tipo de coisa. Passa meio batido. Aliás, o balanço do Vasco tem 4 folhas. 4 páginas, é o balanço do Vasco. Entendeu? Inclusive, você falando com pessoas que são especialistas no assunto, balanço financeiro, análise de balanço, tudo, ele fala, pô, que documento é esse? Quer dizer, falta profundidade, mais transparência, né? E o presidente do Vasco, assim, talvez o maior exemplo no esporte do futebol brasileiro de discurso e realidade, coisas totalmente antagônicas, né? Nos tempos que ele estava diante do microfone na televisão, tinha uma série de ideias, de planos, tudo muito legal. Mas ele mesmo já admitiu, na prática é diferente. É bem diferente. É bem diferente. E o Vasco não tem perspectiva no curto prazo. Qual a perspectiva? Não, negociar com o grego lá, que o negócio meio que não foi adiante lá, dono do Olympiacos, dono do Nottingham Forest, aquele que entrou para dar uma dura no Espírito Santo outro dia, técnico. Mesmo da base do São Paulo lá. Que também estaria negociando, que a gente não sabe também, é só a base ou seria para fazer alguma hora no São Paulo? Ninguém sabe, né? O grego, né? Que na rede social foi apelidado de Euricos Berandopoulos. Exato. Essa é uma realidade do Vasco que o Mauro falou, dessa... Como você consegue tentar contratar alguém e não pagar, né? É uma realidade que, infelizmente, virou o normal no Brasil, né? Porque você olha para isso e tem Corinthians na mesma situação, Internacional na mesma situação, Atlético Mineiro na mesma situação. O Cuiabá teve que entrar no Banco Central para falar que o Atlético Mineiro precisa pagar. Por quê? O presidente do Cuiabá sacou que o dono da SAF do Atlético Mineiro é acionista de banco, dono de banco, então eles foram no Banco Central para falar, esse cara aqui tá me dando calote, para tentar ferrar o cara na pessoa jurídica. Então a gente tem Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, Vasco, Santos,
vamos falar aqui uma lista de vários times, eu certamente estou esquecendo, que infelizmente virou normal. Os caras têm dívidas, têm boletos, deixam para trás e continuam vivendo como se nada fosse. É mais fácil, assim, só Flamengo, Palmeiras e Bahia não estão com esse problema. Acho que e até o Fortaleza, que sempre foi exemplo, ele nessa última gestão, até o Mauro cita especialistas, eu estava vendo uma do Grafietti, o Grafietti falou que até o Fortaleza já está com uma luzinha amarela acesa, porque para tentar conseguir competir, acompanhar os demais e conseguir avançar na Libertadores, começou a fazer alguns movimentos, que não é um negócio grave, não está acabado, mas já liga um alerta, tipo, Fortaleza, calma, você não vai conseguir acompanhar essas daqui. Talvez você esteja batendo no limite, e até uma questão do time ser mais regional do que nacional, então você tem um limite de receitas. O Grafietti fala muito bem sobre isso. Então, você vai vendo e é uma questão, e aí tem, aí é longo aqui o debate, aí tem o fair play financeiro, tem tudo isso, enfim. Debate que não vai caber, infelizmente, aí tem o até Botafogo SAF que não apresentou o balanço. Exato. Né? Não, o Atlético demorou, mas apresentou. E ontem, tá vendo lá o trecho da entrevista do jornalista Thiago Maranhão, que é o responsável pela comunicação do Corinthians, né? No podcast do Luca Bop, lá o Bopismo. Aí ele conta lá como eles... Cara, essa história é demais. Como eles resolveram contratar o Memphis Depay. Transfer Market. Precisamos contratar um jogador. Aí foram procurando lá, aí foram no Transfer Market, que é um site, né, um Transfer Market. Pegaram lá, acharam o telefone, o contato do empresário, entraram em contato de madrugada. Aí tem uma frase que até eu pensei aqui, deixa eu ver aqui a frase aqui, que é uma frase muito importante aqui que ele relata, né? Que um dirigente fala no meio disso tudo, não, temos que contratar um cara, o time vai cair, temos que trazer alguém. Né? Não dá para trazer o Batman, o Super-Homem, o Aquaman, vamos trazer um jogador internacional. Aspas, não vamos pensar em dinheiro. É sensacional isso, gente. Um dirigente corintiano conversando com outros, pensando em contratar o Memphis Depay, solta essa pérola. Não vamos pensar em dinheiro. Cara, isso deve ser uma placa que deveria ficar na sala de cada dirigente corintiano dessa gestão, né? Não vamos pensar em dinheiro, né? Porque é assim, gente, isso é muito sério. Não é hora de pensar em dinheiro. E sabe o que é engraçado? Quando a gente fala sobre isso, aí o camarada fala assim, esquece o Corinthians, esquece o Botafogo, esquece o Flamengo, esquece, sabe? Quando você critica, esquece Fortaleza. Não esquece não, tem que lembrar, irmão. Não pode. Tem que lembrar e tem que falar muito sobre isso. Quando as pessoas não têm um argumento para ser discutido, elas tentam calar a outra. Isso, Tem o Augusto Melo na coletiva. E proteger um cartola, né? Você está protegendo um cartola que está fazendo, de repente, o mal ao seu clube. O Augusto Melo na coletiva falou, eu não vou pagar dívida que não é minha. O cara não entendeu que ele está lá como presidente do Corinthians e que responde pelo que vem de trás e pelo que vai para frente. Lógico. Não vou pagar dívida que não é minha. Quando você se candidata... Então paga as suas, pelo menos. Isso vale para um prefeito, para um governador, presidente da República. Por exemplo, se a Leila Pereira no Palmeiras tem uma síndico, síndico, ela tem uma condição melhor de fazer o trabalho dela de presidente desde que assumiu, é porque ela herdou do Paulo Nobre, especialmente do Paulo Nobre, né? E depois o Gagliotti deu a sequência, uma boa gestão. Claro. Não é isso? Exatamente. Então, assim, esse é o lado bom. E tem o lado ruim. A turma que saiu deixou o negócio, a casa desarrumada. Ele que se candidatou, ninguém obrigou ele a se candidatar. Então você assume todos os ativos e os passivos, né? O lado bom e o lado ruim. O copo meio cheio e o copo vazio. É a história do São Paulo, é a mesma coisa, embora não seja exatamente oposição, o Casares ao Leco, era o mesmo grupo. Mas o Casares, ele usa o Leco quando convém, né? Tipo, não, a gestão passada me ferrou. Isso. Mas ele não fala que a própria gestão dele aumentou e não sei quantas dívidas. Então, assim... Ou o Flamengo, que não pode estar podendo fazer as contratações que viram, porque o Landim, na sua fase final, gastou dinheiro pra caramba. Ali tem outro detalhe, o BAP era presidente do Conselho de Administração. Ele participava da gestão. Isso. Participava do Conselho do Futebol, que decidia contratações até um dado momento. Exato. Aí agora não tem nada com isso? Não. Peraí. Aí é brincadeira, né? Só boba acredita nisso. A gente vai para o intervalo, mas antes disso, Casão, vamos só repassar aqui, porque você falou sobre todos os jogos, né? Na sua coluna, a gente vai colocar a sua coluna no ar, sobre todos os jogos de ontem da Copa do Brasil, não é isso? Sim. Tá aí, colocar no ar para vocês verem, leiam a coluna do Casão. São Paulo passa tranquilo, Vasco no susto e o Grêmio dá vexame. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Os resultados foram os seguintes, só colocar no ar aí os resultados de ontem para a gente repassar os jogos de hoje, né? Dessa quarta-feira. Bom, primeiro os jogos de ontem. Teve Vasco e Operário, o Vasco passou. Atlético Paranaense passou pelo Brusque 1-0 suado, ali devagarzinho. Grêmio 0, CSA 0, o Grêmio está eliminado. E o Náutico foi eliminado pelo São Paulo por 2-1. E os jogos de hoje da Copa do Brasil, a gente pode colocar também, tem Fortaleza e Retrô, tem Aparecidense e Fluminense. Fluminense está numa situação tranquila, né? Corinthians e Novo Horizontino, Bahia e Paysandu, Galo e... até esqueci. Maringá.
e Flamengo e Botafogo da Paraíba, os jogos de hoje da Copa do Brasil. Vamos fazer um